gravar aí que a gente começa a aula, beleza? Beleza, seja bem-vindo, Breno, bom dia. Então, olha só, galera, olha só, vou afastar um pouquinho aqui para o lado, né? Vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente já estudou até agora. Olha só, a gente começou estudando aí, certo? A gente começou estudando aí, no caso, sobre os critérios de divisibilidade, né? A gente queria saber quando o número, no caso aí, é divisível por outro, né? A gente começou estudando o critério de divisibilidade por 2, por 3, por 4, depois por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10, por 100, por 1000. A gente estudou isso. Por exemplo, eu tenho lá 1324, certo? Aí eu pergunto, ó, deixa eu virar minha telinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um número aqui, ó, que era 1324. Aí eu fazia a pergunta, né? 1324 é divisível por 2? É divisível por 2? E aí, para ser divisível por 2, bastava, no caso, o número ser par, certo? Então, se era divisível por 2, bastava o número ser par, e a gente olhava para esse último carinha aqui. Se ele fosse um número par, então isso quer dizer, no caso, que é divisível por 2, né? Então, a gente sabe, né, se o número for muito grande, se o último número dele for um número, no caso, par, a gente sabe que ele é divisível por 2. Depois eu perguntei, esse número é divisível por 3? E aí, para ser divisível por 3, o que eu fazia? Eu somava algarismo por algarismo, né? Eu somava 1 mais 3, mais 2, mais 4, eu fazia isso, ó. 1 mais 3, 4, com mais 2, no caso 6, com mais 4 dá 10. E aí eu fazia a pergunta, o 10, tem o 10 na tabuada do 4, do 3, né? A gente sabe que 3 vezes 1 é 3, que 3 vezes 2 é 6, que 3 vezes 3 é 9, que 3 vezes 4 daria igual a 12. Então, a gente vê, ó, que o 10 era para aparecer aqui. Ele apareceu? Não. Se ele não apareceu, então esse número ele não é, no caso, divisível por 3, certo? E aí a gente passava por critério de divisibilidade, por exemplo, para 4, certo? Para 4. Aí, para ser divisível por 4, teria que terminar em 0, 0, os dois últimos 0, certo? Ou então, os dois últimos algarismos, no caso aqui, ó, unidade e dezena, teria que ser divisível, no caso, teria que ter na tabuada do 4. Então, eu sei muito bem que 4 vezes 6 é igual a 24. Então, olha só, os dois últimos números têm o quê? Na tabuada do 4. Como os dois últimos números têm na tabuada do 4, eu posso dizer que esse número, no caso aí, é divisível por 4. Então, vamos lá, assim, ó, por 2 ele é, por 3 ele não é, por 4 ele é. E aí a gente passava por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou então em 5. Esse número termina em 0? Não. Termina em 5? Não. Então, esse número aqui, ele não é divisível, no caso aí, por 5. E aí a gente passava por critério de divisibilidade por 6, né? E aí eu fazia a pergunta, esse número aí, ó, é divisível por 6? Para ser divisível por 6, o número tem que ter aí dois critérios de divisibilidade. Para ser, no caso aí, divisível por 6, ele teria que ser, no caso aqui, ó, divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Se não for ao mesmo tempo, não vale. Então, a gente verificou que por 2 era, mas por 3 não era. Então, se por 2 era, por 3 não era, e ele tem que ser os dois ao mesmo tempo, então eu vou dizer que esse número aqui também não é divisível, no caso aí, por 6, beleza? Depois a gente passou, no caso, a avaliar sobre o critério de divisibilidade aí por 8. A gente pula o 7, porque o 7 aí, o critério de divisibilidade dele sobe para um grau muito complexo, então a gente pula esse 7, mas na frente eu volto a comentar sobre uma nova descoberta pela divisibilidade por 7. E aí a gente passava a avaliar agora o número 8. Para ser divisível por 8, o número tem que terminar em 0, 0 e 0, certo?
ou então os três últimos algarismos, ou seja, unidade, dezena e centena, teria que ser, no caso, divisível por 8. Então, se eu pego 324 e tento dividir por 8, a divisão tem que ter resto zero. Essa divisão aqui que eu já fiz, eu sei que ela, no caso aqui, ó, não, certo? Eu sei que ela aqui, no caso, não é divisível por 8, certo? Então, não é divisível por 8. E por 9? Quando que um número aí vai ser divisível por 9? O critério de divisibilidade do 9, ele é bem parecido com o critério de divisibilidade por 3, certo? É bem parecido mesmo, ou seja, você tem que somar todos os algarismos e o resultado tem que estar onde? Na tabuada do 9. Tem o 10 na tabuada do 9? Não tem, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então, não tem, no caso, aí o 10. Então, esse número, ele era o quê? Não era divisível por 9, certo? Depois a gente passava por 10. Para ser divisível, no caso aí, ó, por 10, no caso aí tem que terminar em quê? Tem que terminar em 0. Então, é o 10, o 20, o 30, o 40. Então, esse número aqui, ele não termina, no caso aqui, ó, em 0. Então, ele não é. E por 100, ele é? Para ser divisível por 100, tem que terminar em 0 e 0. Esse número termina em 0, 0? Não. Então, ele também não é, no caso, divisível por 100. E por 1000? Para ser divisível por 1000, tem que terminar em 0, 0 e 0. Esse número termina em 0, 0 e 0? Não. Então, ele também não é, no caso aí, divisível por 1000. Beleza? Esse daí eram os nossos critérios de divisibilidade exemplificado bem rapidamente, beleza? E aí, a última aula gravada que eu postei para vocês, eu acho que foi na terça-feira, isso, na terça-feira, eu falei sobre divisores e múltiplos de um número, certo? Eu falei sobre divisores e múltiplos. E aí eu comecei falando o seguinte, ó. Eu comecei fazendo uma pergunta. Me digam aí, quais são dois números que, multiplicados entre si, que o resultado dá 10? Dois números dentro do conjunto dos números naturais. Quais são esses dois números que, multiplicados entre si, que dá igual a 10? Então, eu sei muito bem, ó, que 1 vezes 10 é igual a 10, mas eu sei também que 2 vezes 5, ele é também igual a 10. Dentro do conjunto dos números naturais, existem outros números que, multiplicado, dois outros números multiplicados, que tem resultado 10? Eu não conheço, então não tem, certo? Então não tem, certo? Eu sei que 2,5 vezes 4, certo? É igual a 10, certo? 2 vezes 5 vezes 4 é igual a 10. Mas 2,5, um número com vírgula, é um número natural? Não, não é um número natural. Nós estamos falando do conjunto dos números naturais. Vamos relembrar o que são os números naturais? Olha só, os números naturais, eles são, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim ia até o infinito e além, beleza? Então, veja bem, tem que ser dois números dentro do conjunto dos números naturais, que, no caso, multiplicado entre si, eu escolho 2, multiplico eles entre si, que nem, por exemplo, aqui eu escolhi, ó, o 2 e o 5. Eu multipliquei 2 vezes 5, dá 10. Depois eu multipliquei 1 vezes 10, que também dá 10. Apenas esses dois números. E aí eu comecei a falar, galerinha, tem um termo que é bastante importante. Que termo é isso? Veja bem, eu falei o seguinte, ó, que o 1 e o 10, olha só, que o 1 e o 10 eu chamo ele de fatores, certo? De fatores. Eles são fatores, e aqui é a mesma coisa, ó. O 2 e o 5, eles são fatores, beleza? E aí eu falei o seguinte, gente, fazer essa pergunta, né? Ou seja, qual era a pergunta? Era quais números que multiplicado entre si daria 10. Fazer essa pergunta me dava um gancho para falar de divisor, certo? De divisor, certo? O que é divisor? Olha só, é quando um número consegue dividir o outro e, no caso ali, ó, o resto dessa divisão tem que ser igual a 0. Então, toda vez que eu falo assim, ó, me digam dois fatores,
certo? Que o resultado dá 10. Então, eu tenho aqui, ó, o 1 e o 10, o 2 e o 5. Esses dois fatores sempre vão ser o quê? Os divisores do quê? Do resultado. Então, toda vez que a gente multiplica dois números e dá um resultado, esses dois números que a gente multiplicou, eles são divisores desse resultado. Então, eu peguei e falei, gente, veja bem, então eu posso dizer que os divisores, no caso aqui, ó, do número 10, são o quê? Os seus fatores. Os divisores do número 10 são o quê? Os seus fatores. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, que o 1 é divisor do 10, então se eu pegar 10 dividido por 1, vai dividir, vai dar resto 0, certo? Se eu pegar o 2 aqui, ó, eu peguei o 1, agora eu peguei o 2, em ordem crescente. O 2, o 5 e o próprio 10. Então, esses aqui são os divisores naturais do número 10. Ele divide o 10 e dá um resto 0. Mas o que é isso, professor? Eu esqueci isso que o senhor está falando. Então, vamos lá, ó. 10 dividido por 1, eu não falei que 1 é divisor, esse 1 aqui ele não é divisor? Então, olha só, 10 dividido por 1 dá o próprio 10. 10 vezes 1 dá 10, certo? E o resto dá o quê? Dá 0. Isso daqui é uma divisão exata. Então, toda vez que eu faço uma divisão e o resto for 0, eu vou dizer que o meu divisor, no caso, eu vou dizer que esse número aqui, ó, ele é divisor, no caso aí, do número 10. Posso fazer isso por 2 também, ó. 2 dividido, ou 10 dividido por 2, vai ser o quê? Vai ser 5. 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Olha só o resto. Deu o resto 0. Então, eu posso dizer muito bem que meu número 2 é divisor, no caso do 10. A mesma coisa acontece com 5. Ó. Se eu pegar 10 dividido por 5, vai dar 2. 2 vezes 5, 10, que vai dar o quê? Resto 0. Opa, resto 0, né? Não 10. Vai dar resto 0. Dando o resto 0, então eu posso dizer o quê? Que o 5, ele é divisor do 10. E o mesmo acontece com 10, né? Olha só, 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 10 dá 10, dá o quê? Resto 0. Então, eu posso dizer, no caso aí, certo? Que o 10 é divisor do próprio 10. Outra coisa também, reparem bem, no caso, nesses elementos aqui, ó. Nunca um divisor vai ser maior do que o número, ou seja, nunca que o divisor vai ser maior, no caso, do que o 10. Ele sempre vai ser igual o 10. E nunca um divisor vai ser igual a 0, porque não existe, por exemplo, 10 dividido por 0. Ou não existir divisão por 0, o 0 ele não é divisor de ninguém. Presta bastante atenção, porque às vezes eu posso colocar lá nas questõezinhas lá de verdadeiro ou de certo ou errado, por exemplo. O 0, ele é o divisor de todos os números, por ser o menor número entre o conjunto dos números naturais? Errado, né? Errado justamente por isso, porque não existe divisão, no caso aí, por 10. Depois eu comecei a falar sobre critério de divisibilidade. Critério de divisibilidade não, comecei a falar sobre múltiplo. O que é um múltiplo? Toda vez que eu perguntar o que é o múltiplo, vocês vão, por exemplo, lembrar aí, no caso da tabuada do 10. Por exemplo, 10 vezes 1, no caso é o 10. 10 vezes 2, no caso aqui é o 20. 10 vezes 3 é 30, e assim vai, ó, até o infinito e além. Então, olha só, o resultado, certo, dessas multiplicações irá ser os múltiplos, no caso aí, de 10, certo? Então, eu posso dizer assim, ó, os múltiplos de 10 vai ser igual a quem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, e olha a diferença. Os múltiplos, eles podem ser o quê? Eles podem ser infinitos. Eles podem não, eles são infinitos, os múltiplos. A não ser se eu perguntar, me fala qual é os múltiplos de 10, certo? Menor ou igual a 60. Então, vai até o 60. Se eu estou falando que é menor ou igual a 60, então, no caso aí, vai até, no caso, o 60, certo? Mas, geralmente, os múltiplos, eles são infinitos, certo? Veja bem a diferença. Os divisores,
eles são finitos. Então, eu vou dizer que os divisores, eles são finitos, certo? Já os múltiplos, eles são o quê? Infinito, certo? A não ser, certo? A não ser que eu disser que quero os múltiplos de 10 que sejam igual ou menor do que 60, aí seria finito. Mas, geralmente, os múltiplos, eles são infinitos. Então, tudo que a gente viu, certo? Do nosso segundo bimestre, foi até aqui. Nessa aulinha de hoje, para a gente não enrolar muito aqui, eu vim falar dos números primos, né? E o Eric aí, com sua gentileza, me ajudou e falou aí, no caso aí, que os números, no caso aqui, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Vamos lá, mais ou menos, normal, grava a aula, estou gravando, professor, eu sou inscrito no... Oh, muito obrigado, Ana Júlia, dá um curte lá meu canal, valeu, obrigado. Qual é o nome do seu canal? Você tem que ter para poder se inscrever. Ah, tá, beleza. Se a pergunta for para mim aí, o nome do meu canal é Victor Borges, beleza? É só assistir lá as aulinhas lá, que é direto no YouTube, né? Que vocês vão encontrar lá o meu nomezinho com todas as aulas lá numa playlist lá do 6º ano para vocês gravarem, recordar para o resto aí da vida de vocês, beleza? Sem exagero, né, professor? A gente não vai querer ver essas aulas de férias nunca. Vamos lá, eu quis dar uma olhada aqui, ninguém chegou mais nessa aula aqui, já temos 16. Então já chegou mais alunos, já aí eu continuo essa nossa chamadinha. Beleza? Então, aí nós começamos a falar de números primos. E aí o Eric falou o seguinte, que o número primo, certo? Ele tem apenas 2 divisores. Então, olha só, bastante importante. E essa partezinha aqui, galera, que vocês vão aprender aqui agora no 6º ano, vocês vão levar até quando estiver estudando aí, no caso, para o Enem. Veja bem, quando vocês estiverem lá com 15, 16 anos aí, lá no 3º ano do ensino médio, certo? Vocês vão continuar estudando esses números primos, porque ele tem uma propriedade que é bastante importante. Então, ó, foco no que eu vou dizer agora. Então, veja bem, o número primo é todo número, certo? Que ele tem apenas, no caso aí, 2 divisores, que é ele e o número 1. Certo? Então, a gente começa a analisar essa tabela aqui, ó. Vou até mudar a coloração da minha caneta, pegar uma coloração rosa aqui, ó. Então, por exemplo, quais são os números, no caso aí, ó, que são divisores, no caso aí, do 0. Agora, olha só essa informação. O 0, ele tem infinitos divisores. O 0 ele tem infinitos divisores, e o 0 é o único número dentro do conjunto dos números naturais, certo? Que ele tem infinitos divisores. E aqui eu tenho esses 3 pontinhos que estão localizados aqui. Esses 3 pontinhos me dizem justamente isso. Isso aqui significa que ele vai até o infinito e além. Agora, por exemplo, se eu pego aqui o número 1, o número 1, ele só divide ele mesmo. Então, olha só, o número 1 só divide ele mesmo. E veja bem, o número 1, veja bem, ele não é primo. O número 1, ele não é primo, beleza? O número 1, ele não é primo, certo? Fixem bem isso daí. Agora, olha o número 2. Os divisores do número 2 só é quem? Ele mesmo e o 1. Então, o número 2 aí, ó, ele é um número primo. O número 3, quem é que divide o número 3? 3 dividido por 3 e 3 dividido por 1. Então, 3 também, no caso aí, ele é um número primo. Agora, reparem bem, o 2 é o único número par que é primo. Olha só essa informação. O 2 é o único número par que é primo, beleza? O resto tudo é ímpar. Agora, olha só o número 4. O número 4, ó, o 4 ele pode ser dividido por 4, ele pode ser dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2, e ele pode ser dividido por 1. Então, ele pode ser dividido por 3 números, então ele não é primo. Agora, olha só o 5. O 5, ele só é dividido, no caso, por 5 e por 1. Então, eu posso dizer que o 5 é primo. O 6 não é, o 7 é, o 8 não é, e assim a gente vai fazendo esse teste infinitamente, beleza? Então, veja bem, os números
que é divisível, no caso, por ele e por 1, chamamos de números primos. O restante, que não se encaixa nessa definição, nós chamamos de números compostos, beleza? Então, números primos são esses que estão circulados de rosa, e o restante são chamados, no caso aí, de números aí compostos, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, mudando a coloração, pegando aqui um azul. Então, olha só, o 0 é composto, certo? O 1 aí, ele vai entrar numa definição que a gente vai comentar posteriormente. O 4 é composto, o 6 é composto, o 8 é composto, o 9 é composto, beleza? Então, todos esses números aí que estão de azul, eles são compostos, beleza? E aqui tem a definição, galerinha, a definição formal aí de números primos. Ele fala, ó, o número natural que possui apenas 2 divisores naturais, ó, quando ele fala aqui, ó, de divisores naturais, eu estou falando daquele conjunto que a gente sempre está batendo na tecla, né? Que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim vai infinitamente. Então, ele fala, ó, um número natural, então são esses números naturais, que possui apenas 2 divisores naturais, que também pertencem ao conjunto dos números naturais, distintos. O número 1 e ele mesmo, porque o número 1 ele não é primo, é denominado de número primo. Foi o que eu falei anteriormente, sem ser por uma via formal. E aí, ó, mas por que, por exemplo, estudar esses números primos? Porque, professor, você pegou esse do texto? Sim, eu peguei, podem acompanhar. Ó. Isso que eu estou falando aqui com vocês está localizado lá na página 122, certo? Essa parte aqui já é a página aí, ó, que eu vou até escrever aqui, ó, 122, certo? 122, essa página. E essa outra aqui, ó, está localizado lá na página 118, certo? Eu peguei exatamente lá do livro lá, tranquilo? E aí a gente começa a falar de decomposição em fatores primos, certo? O que é a decomposição? É como se a gente fosse fazer ali, ó, um suco de laranja. Uai, professor, como assim? Uai, você pega uma laranja, corta ela no meio, certo? E começa a espremer essa laranja. Começa a espremer essa laranja e ali sai, no caso ali, o suco da laranja ali, que é como se fosse ali uma decomposição, no caso daquela laranja ali. Então, é você pegar a laranja e transformar ela, no caso, em outra substância não, né? Você transformar ela, no caso, em outra coisa, mas aquele suco, ele não deixa de ser, no caso ali, a própria laranja, porque ele fazia parte, no caso, dessa laranja. Então, beleza, professor, você falou de laranja aí, deu vontade de tomar, foi um suco de laranja. Fala dos números. Então, vamos lá. O que é fazer a decomposição em fatores primos? Olha só, e fazer a decomposição em fatores primos é escrever números naturais, certo? Como se fosse multiplicação de números primos. Como assim, professor? Olha só, eu peguei o número 4 aqui, ó. O número 4, no caso, ele é um número composto, certo? E outra coisa, todo número, certo, composto, eles podem ser escritos, certo, como uma decomposição em fatores primos, que a gente vai entender o que é essa decomposição. Olha só, o 4. Tá o 4 bonitinho. Eu vou escrever o 4 como, certo, no caso aqui, ó, o produto, certo? Ou seja, o produto é o que? A multiplicação. Eu vou escrever o 4 como a multiplicação de 2 fatores primos. Por exemplo, o 2 ele não é primo, o outro 2 não é primo, então 2 vezes 2 dá igual a 4. Então, eu posso escrever esse 4 bem aqui como se fosse 2 vezes 2. E esse 2 é primo e esse outro 2 é primo. Então, eu fiz a decomposição em fatores primos. Escrevi um número composto em 2 números primos. Fiz a mesma coisa aqui com 6. Olha só, o 6. O 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 não é igual a 6. Então, olha só, eu escrevi o 6 como, no caso aí, ó, 2 fatores primos. Quais são esses 2 fatores primos? No caso aí, ó, o 2 e o 3. O 2 e o 3, eles não são números primos? Então, como eles são números primos, eu vou dizer, no caso aí, certo? Que eles, vou dizer, no caso, que o 6 foi
eu vou dizer no caso que eu fiz a decomposição, no caso aí do 6. Quais que não sai, né, gente? Agora, olha só o 10. O 10, ele é primo? Não, o 10 não é primo, porque ele é divisível, no caso aí, ó, por 10, por 5, por 2 e por 1. Agora, eu peguei o 10 e escrevi ele como 2 fatores primos. 2 vezes 5, 10. O 2 é primo e o 5 também, no caso, é primo. Então, eu escrevi ele aí como produto de fatores primos, certo? Isso daí é fazer a decomposição. E aí, ó, tem outros números que estão escritos aí, ó. Por exemplo, o 30. O 30 eu posso escrever aqui, ó, como 2 vezes 15. 2 vezes 15 é igual a 30. Mas, por exemplo, o 15, ele é primo? Não, né? O 15 não é primo, porque ele é divisível por 15, por 5 e por 3. Porque 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 1 é 15, certo? Então, eu peguei e escrevi aqui, primeiramente, ó, 2 vezes 15. Aí eu peguei e falei, olha só, esse 2, ele é primo, então ele veio e escreveu aqui embaixo. Mas o 15, eu posso escrever ele como 3 vezes 5. Então, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, eu escrevi o 30 como decomposição em fatores primos. Eu poderia também escrever o 30 como 3 vezes 10, certo? Eu sei muito bem que o 3 é primo, então ele já vem aqui para baixo. Mas o 10, ele é primo? Não, eu posso escrever o 10, posso decompor o 10 novamente. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu posso substituir esse 10 por 2 vezes 5, foi o que eu fiz aqui embaixo. A mesma coisa acontece aqui, ó, 5 vezes 6 é 30. Mas o 6 aqui, ele é primo? Não. Então, eu posso decompor ele em outros 2 fatores, beleza? E aqui embaixo aqui tem a decomposição, no caso aí, em fatores primos, certo? E aqui ele traz uma nova definição. Que nova definição? Olha só. Todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação, que é chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Tá vendo isso daí? Então, todo número aí não primo, ou seja, composto, certo? Número composto, que seja maior, no caso do que 1, ele pode ser escrito como em fatores primos. Mas essa tela aqui de baixo aqui, ó, que a gente vai falar dela, mas antes eu vou beber uma água. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, nessa tela aqui de baixo, certo? Ensinar como é que faz essa decomposição, por exemplo, de uma forma aí mais fácil. Por exemplo, se eu pergunto aqui para vocês aqui, ó, como que eu escrevo 110 na forma fatorada? Escrever esses números aqui, ó, o 4, o 6, o 10, é fácil. É fácil, porque são números bem pequenos. E se eu perguntar, gente, 1132, faz a decomposição ele em fatores primos, você vai ficar tentando? 2 vezes 600, 2 vezes 500 é alguma coisa. 2 vezes 200 é alguma coisa. Não, né? Dá muito trabalho. Então, esse método aqui que eu vou ensinar para vocês vai ser, no caso aí, o modo como a gente faz essa decomposição. E veja bem aqui, ó, eu vou ensinar esse primeiro e o segundo vai ser o quê? O desafio, certo? Vai ser o desafio. Então, olha só, para escrever o 110 em fatores primos, certo? Ou seja, a forma fatorada, sua forma fatorada completa, eu vou escrever o 110 e vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou escrever uma linha aqui do lado do 110, ó. Vou escrever uma linha do lado do 110. E aí, essa linha ficou torta, né? E eu não quero uma linha torta, eu quero uma linha aí retinha, bonitinha, perfeita, certo? A gente vai fazer isso. Agora eu vou pensar no primeiro número primo. Qual é o primeiro número primo? Qual é? O 0 não é, o 1 também não é, o primeiro número primo é quem? O 2. Então eu vou pegar 110 e dividido por 2. Aí vocês vão lá no cantinho, ó, 110, certo? Dividido por 2, né? Aí você pode fazer aqui, né? Que vai dar, no caso aqui, 5. 5 vezes 2 vai dar 10, certo? Aqui sobra 1, desce o 0. No caso aqui você vai multiplicar por 5, que dá 10. Beleza, que deu 0. Deu o resto 0,
Então, 110 é divisível por 2. Então, você vai colocar esse resultado bem aqui de baixo, ó. Veja bem, olha só. Olha só, 110 dividido por 2 é igual a 55. Beleza, fez isso? Aí a gente pergunta, 55 é divisível por 2? Por isso que era importante a gente saber o critério de divisibilidade. E eu já vou encerrar a aula, galerinha, beleza? Então, olha só, já está no nosso limite. Só mais um minutinho, a gente faz essa e encerra, beleza? Então, olha só, 55 é divisível por 2? Não. Então, eu tenho que usar o quê? O próximo número primo, que eu vou até escrever aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, certo? O 11. Esses daqui são, no caso aí, os meus números primos. Eu usei o 2, então o 2 já foi descartado. Por que o 2 foi descartado? Porque o 55, ele não é divisível por 2. Eu passo por 3. 55 é divisível por 3, então eu vou lá, ó, 5 mais 5 é igual a 10. 10 não tem na tabuada do 3, então o 3 foi o quê? Descartado. Então eu vou passar agora para o quê? Para o próximo número primo. Agora, olha só, 55 é divisível por 5? Por quê? Porque todo número terminado em 5 é divisível por 5. 55 dividido por 5 dá igual a 11, beleza? Agora, olha só, 11 é divisível por 5? Não. Então, a gente descarta. É por 7? Também não. Ele só vai ser por quem? Pelo próprio 11. Então, eu escrevo aqui, ó, 11, certo? 11 dividido por 11 é igual a 1. Pronto, acabou. Deixa eu só ver aqui, eu já vou encerrar, me dá alguns minutinhos, certo? Beleza, certo? Eu vejo sim. Então, beleza, acabou essa parte? Acabou, chegou aí no número 1. Quando chegar aqui no número 1, eu vou escrever o seguinte, ó. O 110, ele é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 11. Então, 110 eu posso escrever ele como uma decomposição em fatores primos. Então, 110, sua forma fatorada completa é 2 vezes 5 vezes 11. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 11, 110. Isso daí é a decomposição. Então, eu vou pedir que vocês façam aí, certo? O 315, seguindo esse mesmo ritmo bem aí. Galerinha, a gente vai ficar por aqui, mas não saiam agora, certo? Não saiam agora, deixa eu